5, tá bom? Já estamos com a nossa gravação, ok. Eu vou dar uma organizada aqui na nossa tela, para que a gente possa, então, retomar com a questão de número 3. Lembrando e pedindo a vocês que não esqueçam de, assim, que quando puder, uma vez ou outra, compartilhar algum conteúdo. Pode ser uma fotinha do seu caderno, da sua caneta, da sua apostila, pode ser um print que você tirar da tela, mas sempre que possível, nos ajude divulgando o nosso trabalho. É esse respaldo que faz com que o nosso cursinho seja falado, de que ele seja respaldado como um trabalho que está dando certo. Então, marca o professor também, que o professor adora o Ibope, mas sempre que vocês marcam, sempre que vocês compartilham o nosso cursinho, isso vai dando visibilidade e garantindo que a gente esteja aqui por muito mais tempo até a nossa prova, tá bom? Acho que já estamos. Além de garantir que tenhamos mais projetos como esse, né, professor? É isso, né, Não, a gente só tem a crescer, não só eu, não só o cursinho, mas todo mundo acaba ganhando no processo, né? Exatamente, exatamente. E tem que se pensar que não só tem os concursos do município, né? Exatamente. Tem aí que o INSS acabou de fazer um concurso e já pediu autorização para 5.000 vagas. Maria, Quem sabe no futuro a gente não tem um projeto aí para o INSS aqui. Cargo federal, né, Dinaldo? Cargo federal, exatamente, né? Salário lá em cima. E se o nosso projeto der certo, é uma extensão e uma garantia de que a gente pode continuar preparando o pessoal do Lagoa da Canoa para vários outros concursos. Acredito que seja do interesse de todo mundo. Então, vai valorizando o professor, vai valorizando o cursinho, que a gente só tem a crescer junto, tá bom? Vamos para a questão de número 3, de um concurso federal para você trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina em 2019. Você tinha que dizer se era verdadeiro ou falso, e era bem pequenininho, é o texto que dizia assim: julgue o item a seguir. O verbo dizer, em digo-te que você, aí ele botou reticência porque o resto do texto não nos importa, está empregado de uma maneira impessoal. E eu coloquei essa questão porque a gente fala muito de verbos nocionais, de verbo transitivo, mas às vezes a gente esquece uma característica de que tem verbos que eles são impessoais. E aí, minha gente, eu queria que vocês prestassem atenção. Ah, professor, eu não estudei o que era verbo impessoal. Ah, professor, faz muito tempo que eu estudei verbo e eu esqueci. Mas olha o nome do que a questão está colocando. Ele está dizendo que no digo-te que você me magoou. Ele está dizendo que o digo, o verbo dizer, é impessoal. Minha gente, vamos ouvir a palavra impessoal. O que é uma coisa impessoal? Que não tem pessoa. Por isso eu vou chamar alguns verbos de verbos impessoais, porque nenhuma pessoa está marcada quando eu falei aquele verbo. Mas qual é o verbo? Digo-te. Quem está dizendo? Quando eu falo a palavra digo, quem está dizendo? Eu. Então, existe aqui uma pessoa oculta. A gente diz que esse verbo está de maneira desinencial, o sujeito está oculto, escondido, mas a gente sabe que ele não é impessoal, porque eu sei que quem diz, nesse caso, fui eu. Então, esse verbo, muito pelo contrário, ele não é impessoal, mas ele é pessoal. Então, só para vocês anotarem aí o macete, professor, o que é um verbo impessoal? É o verbo que ainda não tem ninguém realizando aquela ação. Quero um exemplo, professor, de um verbo que seja impessoal. O verbo impessoal é quando eu digo assim, por exemplo, cantar é uma arte que eu não domino. Aí eu tenho o verbo cantar. Só que tem alguém cantando aí? Cantar é uma arte que eu não domino. Nesse verbo, quando ele apareceu, cantar, tem alguém fazendo? Não. Então, eu vou dizer que nesse cantar, eu não tenho aí um verbo pessoal. Ele é impessoal. Tá bom? Tá bom? Tranquilinho. Então, nesse caso, a questão número 3 é muito da... Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar. É muito da falsa. E alguém comentou da ênclise, né, aí, deixa eu ver, foi a Marilene. A gente vai estudar lá na frente, né, Marilene? Colocação pronominal, mas ainda bem a Marilene já colocou aqui a observação. Ó, que verbo chique, digo-te. Aqui eu tenho eu, aí o eu faz alguma coisa, que é o digo,
e diz alguém, que é o ti. Então, tem um alguém ouvindo que foi marcado pelo ti. A gente chama isso de ênclise, né? Bom, vamos embora. Na próxima questão, a gente tem aí a questão de número 4, que também é de verdadeiro ou falso. E o texto diz, quer dizer, mentira, né? De verdadeiro ou falso, de alternativa, né? A, B, C, D ou E. Aí nós temos assim. Ocorreram diversos avanços, como, por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo. Aí ele diz assim, a correção gramatical. E eu peço atenção, porque às vezes a gente não sabe o que é que a questão está cobrando, né? Quando ela fala de correção gramatical. Professor, quando a questão estiver lá no enunciado, correção gramatical, o que é que a questão que está me cobrando? Ela está cobrando se está certo gramaticalmente, se está seguindo uma regra, se está segundo a norma padrão. A gente chama isso de correção gramatical. Um texto está com correção gramatical quando não está desrespeitando nenhuma regra de gramática. Então, ele é um texto corretamente gramatical. Então, essa questão diz assim: a correção gramatical e os sentidos do texto. Então, ele não quer só gramática, se está ok na gramática, ele quer que o sentido também seja preservado, caso a forma verbal ocorreram, fossem substituídas por qual? Então, resumindo a história, ele quer que eu tire o ocorreram, ele quer que eu tire o ocorreram e coloque outro verbo. Existiu, aconteceu, sucederam, tiveram ou houveram. Aí eu vou olhar o verbo original, é o verbo ocorreram. Para manter o mesmo sentido, presta atenção, tá? Para manter o mesmo sentido, eu só posso trocar o verbo ocorreram por uma das alternativas que seja sinônimo. Porque se eu trocar por um verbo, presta atenção, ele quer que eu tire o ocorreram e coloque uma das alternativas. Para eu manter o mesmo sentido, eu tenho que trocar por um verbo que seja o mesmo sentido. O que é ocorrer? É existir? Ocorrer é existir? Acontecer. Ocorrer é acontecer? Pode ser que sim. Ocorrer é sucederam? O que é suceder, professor? É alguma coisa que acontece, que ocorre. Pode ser a letra C também. Ocorrer é ter? Ter é uma coisa, ocorrer é outra. E ocorreram é haver também. Então a gente tem aí três letras que podem ser pelo sentido, porque ocorrer pode ser a mesma coisa de acontecer, ocorrer pode ser a mesma coisa de suceder, e ocorrer pode ser a mesma coisa de haver, do sentido tudo bem. Pode ser uma das três. Só que agora eu tenho que analisar a gramática, tá bom? E aí a resposta é eu não posso colocar o verbo houveram, porque o verbo tem que ser houve diversos avanços. Depois a gente vai ver um pouquinho que o verbo haver, lá na frente, quando a gente for estudar verbo, é um verbo impessoal. O que é que significa? Que haver, no sentido de acontecer, tem que ficar sempre houve, mesmo que seja mais de uma coisa. Então não pode ser houveram. Sobra aí letra C e sobra aí letra D. E aí eu vou marcar o quê, minha gente? Alguém colocou aí no chat, né? Letra C. Eu posso trocar ocorreram por sucederam. Por quê, professor? Porque a terminação gramatical do verbo é a mesma, AM. Ocorreram, sucederam. Então veja que a gramática dos dois é bem parecida. O plural está respeitado nos dois. De novo, professor, o que é a correção gramatical aí? A terceira pessoa do plural. Ocorreram, sucederam. Então, os dois estão no plural, já é um sinônimo de que a correção gramatical é a mesma. E os dois são sinônimos porque tanto ocorreu quanto suceder tem o mesmo significado. Tranquilinho até aqui? Aí a gente marca a letra C de correto, sem medo de ser feliz. Peraí, professor, repita aí por que eu não posso marcar a letra B. Porque ele me pediu no enunciado para eu conservar a mesma gramaticalidade. E se aqui era ocorreram no plural, para conservar a mesma gramaticalidade, eu tenho que escolher um verbo que esteja na terceira pessoa do plural
para concordar com esses diversos avanços. Só por isso dava para eliminar a letra A, só por isso dava para eliminar a letra B, que está no singular, aconteceu. Eu ficaria só com essas 3 letras, né? Aí eu eliminei o houveram, porque era houve, não pode existir essa forma, se for no sentido de existir. E esse tiveram não tem o mesmo sentido de ocorrer, tem o sentido de ter, né? Então a gente fica aí só com a letra C. Alguém teve dúvida? Quer que eu explique de novo ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Acho que sim, né? Essa era uma questão mais ou menos simples. A gente vai marcar sem medo de ser feliz a letra C, tá bom? Na quinta questão, eu acho que repetiu, né, minha gente? A terceira. Repetir. A quinta questão é igualzinha à terceira. Ele queria saber se o digo que você é impessoal. A gente sabe que o digo só pode ser eu, então não se trata de um verbo pessoal ou impessoal, é um verbo pessoal, o que torna essa questão muito da falsa. Tá bom? Tranquilinho até aqui. A sexta questão é para marcar A, B, C, D ou E. E ela cobra os conhecimentos não da aula de hoje, mas da aula da semana passada. Também é de verbo, mas cobra os conteúdos da aula da semana passada. O que é que a gente estudou na semana passada? Tempos verbais e modos verbais. Vamos lá relembrar o que é que a gente estudou, tá bom? Na sexta questão, ele diz assim: na locução verbal, professor, eu esqueci o que é locução verbal. Anota aí, para quem já esqueceu. Locução verbal, tá aí na telinha de vocês, são 2 verbos, o encontro de 2 verbos, para indicar 2 verbos que são iguais a um só sentido. Eles estão se juntando para dizer uma coisa só, apesar de serem 2 verbos, tá? São 2 verbos com um sentido só. Chega, meu Deus, que eu escrevi errado. Eu escrevi um só sentidos. É um só sentido, desculpa. Professor de português errando do português, não dá, né, minha gente? Vamos lá. Na locução verbal da oração, o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. O verbo auxiliar está empregado onde? Então, quem é a locução? Quem são os 2 verbos que estão juntos? Deve crescer. Vamos botar ele aqui do lado? Deve, anota aí. Percebam que a banca nem disse a vocês qual era a locução verbal. Ela quer que você mesmo ache. O encontro dos 2 verbos deve crescer. O que é que a gente viu na semana passada, semana não, retrasada, né? Quando a gente estudou locução verbal. Eu disse que sempre que a gente tiver uma locução verbal, presta atenção. Quem não estava na aula, anota aí. A gente viu que sempre que eu tiver 2 verbos juntos em uma locução, um eu vou chamar de verbo principal e o outro de verbo auxiliar. Quem é o principal? O que tiver um sentido, qual dos dois tem um sentido mais amplo? E qual outro está ali só para ajudar, está do lado? Então, um desses verbos tem um significado maior. É uma coisa que a gente sabe o que é. Qual desses 2 verbos é o principal, minha gente? O principal, que carrega o significado de uma ação ou de alguma coisa mais consistente. Muito bem, crescer é o verbo que tem um significado mais amplo. Mas ele não quer que eu olhe para o crescer. Ele perguntou o auxiliar. Então, se o crescer é o principal, eu não vou olhar para ele. Ele quer que eu olhe para o deve. E ele pergunta como ele está empregado. Aí agora eu vou ter só que marcar como ele está empregado, tá? O deve, vocês acham que está no presente, no passado ou no futuro? Deve. Deve estar no presente, passado ou futuro, minha gente? Não pensa no sentido todo, pensa só no deve. Não, quando eu digo deve crescer, é que está no futuro. Ele mandou esquecer o crescer, olha só o auxiliar. Presente, muito bem, ó a pegadinha.
Quando eu olho deve crescer, aí é que eu penso no futuro, mas ele mandou olhar só para quem? Para o deve. Então, o deve está onde? No presente. Eu digo assim, ele deve muito. Isso é passado, presente ou futuro, minha gente? Presente, muito bem. Aí agora eu já sei que eu não posso marcar a letra D, porque a letra D fala de futuro. Eu já faço o quê? Já dou uma escadinha aqui, né? Que não pode ser letra D. A gente viu que o modo imperativo é quando eu tenho um pedido, um desejo ou uma ordem. Eu estou pedindo desejo ou ordem aí? Não, né? O número deve crescer. Eu não estou mandando, eu estou dizendo só constatando. Então, eu já faço o quê? Risco o imperativo. Quais são os verbos que estão no infinitivo? O que termina em AR, ER e IR. Vimos na semana passada. O verbo deve termina com AR, ER ou IR? Não. Então, eu já risco letra C. Sobrou, então, duas letras aí. Presente do indicativo ou presente do subjuntivo. Aí, Eu marquei presente de subjuntivo. e agora? Do subjuntivo ou do Agora indicativo? choro. Agora chora? Chora nada. Ó, quando eu digo assim, o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. Eu estou indicando que deve crescer ou eu estou perguntando se vai? Indicando. Indicando, porque o subjuntivo é quando eu faço uma pergunta, quando eu tenho uma dúvida. E aqui eu estou indicando que o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. É como se eu dissesse assim: o aluno de Lagoa da Canoa deve passar ainda mais nos concursos. Veja que eu não estou dando ideia de subjetivo, eu estou indicando que ele deve passar. Você deve estudar muito para passar. Você deve crescer muito se estudar. Então, eu não estou dando ideia de dúvida, eu estou dando ideia de indicação. Nesse deve crescer ainda mais. E eu marco sem medo de ser feliz. Então, a letra A. Tá tranquilo até aqui? Se não tiver, você vai me dizer agora, professor, não tá, explique de novo, que eu estou achando vocês muito caladinhos, aluno muito calado é sinônimo de problema. Quem é professor sabe. Turma muito calada, que ninguém tira dúvida, é porque você está dizendo assim, eu não estou entendendo, não vou perguntar, vou ficar por Eu aqui. fiquei com dúvida nessa daí mesmo. Ficou em dúvida? Vamos de novo? Ele disse assim, o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. Aí ele disse que era uma locução. O que é locução? Dois verbos. Aí eu vou circular os dois verbos, deve crescer. E ele mandou eu olhar só para o verbo auxiliar, tudo isso já está na questão. Ele mandou olhar só para o verbo auxiliar, que é o deve. E perguntou para eu marcar uma alternativa sobre esse deve. E aí ele perguntou em que tempo está. E eu vou dizer que está no presente. Porque se tiver no futuro, seria como, minha gente? Como é que fica deve no futuro? Deveria. No futuro, deveria no passado, né? E aí, e na ideia de futuro? Deverá. Deverá. Perfeito. Ou deveria no passado, ou no futuro do pretérito, né? Deveria, ou deverá no futuro do presente. Então, ele não é futuro. Porque se é deve, o futuro a gente já viu que era deveria ou deverá. Então, ele não pode ser futuro. Só pode ser, então, presente. Beleza? Aí a Tamara disse que ficou novamente perdida nessa questão. Esse deve era algo que poderia acontecer, não indicação. Tamara, olha que coisa interessante você acabou de colocar. A ideia de uma coisa que deveria acontecer se dá quando eu junto deve e o crescer. Quando eu tenho só o deve, eu não tenho essa ideia. É porque a gente leu todo e a gente quer marcar alternativa com base no que a gente entendeu com a frase toda. Mas a questão ela foi bem assim. A gente chama de régua. Quando a gente está estudando, né? Quando o professor está estudando para dar aula, tem uns macetes que a gente tem que aprender
que a gente chama de régua. A questão me deu uma régua para eu cortar. Eu não quero saber do crescer para frente. Eu quero saber do crescer para trás. E quem dá essa ideia de futuro é quando o crescer aparece. Mas a régua do enunciado cortou o crescer. Ele quer só o número deve. Pegou o lance? Aí, Valmirene, é aí que está a chave. Eu considerar só apenas o número deve. Quando eu não digo o número deve, eu tenho presente. Eu só vou ter a ideia de futuro, do que vai acontecer, quando eu coloco crescer. Aí é que eu percebo. Pegou o lance, Tâmara? Aí uma dica que eu vou dar, macete de concursando, né? Ninguém fica cansado. Acompanha aí que a gente já está finalizando. Tem menos de uma hora na sala para a gente finalizar. Deixa eu dar uma dica para facilitar. Dica de concursando, tá? Apaguei aqui tudo para a gente. Quando ele pergunta sobre o verbo auxiliar, na hora da prova você pode fazer assim: caramba, se a questão está me perguntando só do auxiliar, você vai fazer isso na hora da prova, ó. É uma dica que eu sempre uso para os meus alunos. Você vai fazer isso, pegar a sua caneta, em cima da prova mesmo, ó. Ó. Se ele já mandou eu olhar só para o auxiliar, você vai fazer isso aqui, na própria prova, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai pegar um quadradinho e vai fazer só um quadradinho aqui, ó. Aí agora eu vou analisar. Verbo no infinitivo é o que termina em AR, ER ou IR. Tem como ser isso? Não. Então já arrisca a letra C. Eu estou mandando aqui só com o número deve. Eu tenho alguma ordem? Pedido ou desejo? Não. Então, sobra futuro e presente. Só quando eu digo o número deve, eu já tenho alguma coisa que vai acontecer no futuro, só até aqui? Não. Aí sobra esses dois. E quando eu digo o número deve, tem uma pergunta, porque subjuntivo geralmente é pergunta? Não. Aí, por eliminação, eu fico só com a letra A. Ficou mais fácil agora, minha gente? Acho que ficou, né? É sempre estar de olho no que a questão está me pedindo. É sempre estar de olho naquilo que ela está colocando como régua. Eu vou analisar tudo? Ou ele está pedindo para eu analisar só essa? Se eu vou analisar essa, eu vou esquecer que eu já li o tudo. É sempre a gente ir pegando esses macetes de concursando. No começo é difícil, mas às vezes fica mais fácil, tá bom? Vamos embora então para a nossa questão de número 7. Vamos lá. Na questão de número 7, é uma questão que eu considero bem difícil, porque foi de um cargo super alto, que é da AGU 2019, é para dizer se é verdadeiro ou falso. Ele tem assim: ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu autodesenvolvimento para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição. Eu concordo, sabia, minha gente? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que ser elogiado. Vocês concordam comigo? Todo mundo que é encorajado, ó, você consegue fazer mais. Vamos lá, vou lhe ajudar. Você tem potencial. Para que a sociedade seja harmoniosa, a gente tem que ser encorajado para o nosso autodesenvolvimento, para que a gente possa aproveitar ao máximo nossa posição. Tá bom? Esse é o texto. Aí a questão diz assim: a respeito desse textinho, analise a afirmativa a seguir. Existem duas locuções verbais nesse texto. Duas locuções verbais nesse texto. Aí, se eu for bom concursando, o que é que eu tenho que fazer? Locução verbal, encontro de quantos verbos? Quem sabe me dizer? 2. 2. Se eu for bom concursando, eu vou pegar minha canetinha na hora da prova e vou ler o texto marcando onde tem verbo, onde tem encontro de verbos. Vamos lá começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira? Quem achou aí para mim a primeira locução de verbo? Quem achou aí a primeira locução? Consegue me dizer? Deveria ser. Vamos marcar aqui, ó. Alguém já me disse que deveria ser. Então já vou pegar minha canetinha aqui na hora do concurso. Chega a caneta, meu Deus. Cadê minha caneta? Aqui. Deveria ser dois verbos
Quem achou mais um? Deveriam ser. Deveriam ser. A questão está dizendo que tem duas locuções verbais. Terminou? Pudessem aproveitar. Sem aproveitar. Então, eu achei quantas locuções no total? 3. 3 locuções. Ou seja, 3 encontros de verbos. E a questão me diz que são 2. Logo, essa questão está tirando onda da minha cara e querendo que eu não passe num concurso. E não vai ser ela que vai tirar onda da minha cara. Tranquilo até aqui, minha gente? Essa foi fácil, né? E olhe que essa questão é da AGU, é de um concurso de nível federal, para vocês verem como não é impossível acertar uma questão se a gente souber contar as coisas, sobretudo quando a questão está falando de locução verbal, tá bom? A próxima questão da CEGEP diz assim: isso quer dizer que tanto a pessoa que oferece e instala os famosos gatonetes, quanto os clientes que solicitam a pirataria, poderão ser punidos com multas de até R$ 10.000. O que é gatunete? Gatunete é uma pessoa só pagar a internet e você fazer uma gambiarra lá e a outra pessoa conseguir utilizar. Estou falando de Wi-Fi, não, estou dizendo do mesmo fio, né? Que vai para uma casa e para o outro. A gente chama isso de gatunete. Quem trabalha com rede de internet já ouviu falar alguma vez desse gatunete. Isso quer dizer que tanto a pessoa que oferece e instala os famosos gatunetes, quanto os clientes que solicitam a pirataria, poderão ser punidos com multas de até R$ 10.000. Tá bom? Vamos à questão. A forma verbal destacada, que eu não destaquei forma verbal nenhuma, desculpa, deixa eu marcar para vocês. Chega, meu Deus, cadê minha caneta, senhor? Poderão ser punidos. Aqui, ó. Poderão ser punidos. Marca aí, tá? A forma verbal em destaque que eu acabei de circular, letra A, indica a recomendação. Letra B, indica a necessidade. Letra B, indica uma certeza. Letra D, indica uma obrigação. E letra E, indica uma possibilidade. Quem sabe me dizer, quando eu digo que as pessoas que solicitam a pirataria poderão ser punidas, eu tenho uma recomendação, eu tenho uma necessidade. Quando eu digo elas poderão ser punidas, eu tenho uma certeza, uma obrigação ou uma possibilidade? Possibilidade. Possibilidade. É como se eu dissesse assim: ó, se você filar no concurso, você poderá ser eliminado. Mas você só vai ser eliminado se você for pego. Porque pode ser que você faça o gato, pode ser que você file no concurso e você não seja eliminado. Se você fizer o gato de internet, você só vai ser multado com 10.000 se você for pego. Por isso a gente marca aí, sem medo de ser feliz, a letra E. Tranquilo até aqui ou alguém não entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil para ver se vocês estão desenrolados mesmo. Vamos ver se vocês estão. Se o povo do Lagoa da Canoa está prestando atenção na aula, se realmente estão aprendendo, ou estão chutando e estão acertando. Vamos ver agora se vocês são bons. Poderão ser a locução. A minha pergunta é: quem está dando aí? Olha a pergunta, quero ver se vocês estão bons mesmo, viu? Poderão ser punidos. Quem está dando a ideia de possibilidade aí? É o verbo poderão ou é o verbo ser? Poderão. Quem é, minha gente, que dando a ideia de possibilidade é o poderão ou ser? Poderão. Poderão, porque ele é o único que está flexionado. Muito bem, Fernanda, muito bem, Valmirene, muito bem o pessoal que respondeu. É só o poderão que está flexionado aí para o subjuntivo. Porque o verbo ser, ele está no infinitivo. E se ele está no infinitivo, isso significa dizer que ele está terminado em ER, ainda não tem nem indicação, nem dúvida, nem certeza, porque ele não está flexionado. O verbo que está carregando aí.
O peso de dar essa ideia de possibilidade é o verbo poderão. Tranquilo até aqui, minha gente? Tranquilinho? Muito bem. Chegamos, então, à questão de número 9. Tá tranquilo, né, minha gente, hoje? Tá tranquilo, tranquilo. Vamos lá. A moralidade, que deve ser uma característica do conjunto de indivíduos da sociedade, deve caracterizar de modo mais intenso ainda, aqueles que. Eita, meu Deus, me atrapalhei aqui, é TDAH, minha gente, tô sem medicação. Deixa eu começar de novo. A moralidade, que deve ser uma característica do conjunto de indivíduos da sociedade, deve caracterizar de modo mais intenso ainda aqueles que exercem funções administrativas e de gestão pública ou privada. O que é que ele está dizendo aqui? Que se você trabalha em alguma função administrativa, se você trabalha em alguma função, em algum cargo político, se você trabalha atendendo o público ou trabalha em empresa, você tem que seguir morais. Você tem que seguir valores morais. A moralidade tem que estar nas suas ações. O que é moralidade? É atender bem. Imagine que aí em Lagoa da Canoa eu sei que não tem isso, né? Vou dizer aqui pela cidade que eu moro, porque eu sei que em Lagoa da Canoa não tem isso. O que é, professor, que não tem em Lagoa da Canoa? Você ir ser atendido num posto de saúde, por exemplo, e a pessoa que está trabalhando lá se dá bom dia. Aí a pessoa, o que é que tem de bom? Podia estar melhor se eu estivesse em casa. Eu nem tenho vizinho assim. A vizinha, não, a gente aí em Lagoa da Canoa não tem, não. É só aqui, eu estou dizendo, na minha cidade. Você chega para ser atendido e diz, ó, tá atendendo ainda? Infelizmente, que ainda não deu hora de eu ir embora. Infelizmente, eu tenho que atender. Aí em Lagoa da Canoa, eu sei que não tem, não, minha gente. Aí todo mundo atende com a moralidade, com a educação e tal. Ah, eu preciso de tal serviço. Ah, espera aí, quando eu puder, eu faço. Não tem isso aí. Só aqui, porque o povo da Arapiraca é meio mal educado. Em outros lugares não tem, não. Mas vamos porque a questão está me cobrando. A questão está dizendo o seguinte. Com relação. Ah, não, né? O texto continua. Com relação a essa ideia, vale destacar que o alcance da moralidade vincula-se a princípios ou normas de conduta, aos padrões de comportamento geralmente reconhecidos, pelos quais são julgados os atos. Deixa eu pegar aqui a outra página, está aqui pequenininha, só um instantinho. Pelos quais são julgados os membros de determinada coletividade. Diante disso, é possível deduzir que os membros de uma corporação profissional, no caso, funcionários e servidores da administração pública, também devem ser submetidos ao julgamento ético-moral. Não é porque você é contratado, é protegido do prefeito, da prefeita, que você vai atender mal o povo. Você tem que ser testado, você tem que ser cobrado. A administração pública deve pautar-se nos princípios constitucionais que a regem. É necessário ainda que tais princípios estejam pública e legalmente disponíveis ao conhecimento de todos os cidadãos, para que estes possam respeitá-los e vivenciá-los. Ah, minha gente, era tão bom se na prática fosse assim, né? É tão bom se na prática as pessoas cumprissem as regras e tivesse lá. Às vezes, não sei se, o que essa lei parece a legislação agora, essa questão, né? É por isso que às vezes você chega na loja tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Porque se a gente conhecesse os nossos direitos, quando alguém abusasse do nosso direito, ei, pega ali aquele código, chega aqui, tem uma conduta ética que você tem que seguir, tem uma conduta moral, tem uma legislação, é isso que esse texto está dizendo. Mas vamos ao que importa, que é a questão que diz assim. No texto, a forma verbal devem, aí o que, é que você vai fazer na hora do concurso? Você vai pegar a sua canetinha e circular o devem. Tá aqui o rapazinho, ó. Devem. Também devem ser submetidos. No texto, a forma verbal devem foi empregado no sentido de, quando eu digo que os membros de uma corporação profissional também devem ser submetidos. Isso é uma probabilidade, isso é uma capacidade, isso é uma permissão. Chega, minha caneta toda troncha. Isso é uma obrigação ou eu acho que isso é uma necessidade? Quem consegue me dizer?
Quando eu digo, ó, eles devem, os membros devem de uma corporação profissional também devem ser submetidos ao julgamento. Vocês acham que ele está dizendo o quê? Uma probabilidade? E aí, minha gente? O que é uma probabilidade, professor, que eu esqueci? Probabilidade é uma coisa que eu acho que vai acontecer, não é? Então, risca aí a letra A. Probabilidade é uma possibilidade, não é o que está acontecendo aí. Alguém falou de capacidade nesse verbo? Não, ele não tem a ver com capacidade. Alguém pediu ou deu permissão para alguma coisa nesse verbo? Não, então não pode ser permissão. Sobra obrigação e necessidade. Eu não estou dizendo que é necessário, eu estou dizendo que eles devem. É uma obrigação deles que eles sejam submetidos ao julgamento ético-moral. Então eu marco sem medo de ser feliz, letra D. Tranquilinho até aqui? Ó, que questão fácil e de um concurso super concorrido, viu? Então, se a gente acertou, é um bom sinal de que a gente está no caminho certo para ser aprovado em algum concurso. E olha que essas questões que eu estou trazendo, professor, essas questões são muito difíceis. Chega, meu Deus. Olha, fui falar demais, apaguei até a lista daqui. Enquanto eu abro de novo, deixa eu lembrar uma coisa a vocês, minha gente, importantíssimo. Eu poderia estar trazendo aqui questões só fáceis. Para todo mundo acertar e aí achar que já está abalando, mas eu não gosto de enganar ninguém. Então, nessas listas que eu estou fazendo para vocês, tem questões que são fáceis, tem questões que são médias, e eu estou trazendo também questões que são difíceis. E eu vou dizer por que eu estou fazendo isso. Porque eu não quero enganar vocês acertando só questão fácil. Eu quero que vocês achem que a questão é difícil. Você diga, caramba, não estou entendendo. Aí você force o seu cérebro a pensar mais um pouquinho para conseguir responder. Então, não fique pensando que eu vou trazer só questão fácil para vocês ficarem, enganar vocês que vocês estão aprendendo. Eu quero que vocês passem pela dificuldade de também responder as questões difíceis, e aí a gente vai respondendo e entendendo que às vezes a questão vai ser mais fácil, às vezes ela vai ser média, às vezes vai ser difícil, eu tenho que voltar para a questão que foi difícil, eu tenho que ver onde é que eu vacilei, se eu vacilei por falta de atenção. Todo concursando passa por esse exercício, por tentar pensar, caramba, eu errei ela por falta de atenção? Essa eu errei porque não li direito? Essa eu errei porque eu não sabia? Essa eu errei porque eu pulei esse conteúdo na revisão? Essa eu errei porque o professor me explicou direito? Às vezes o problema é o professor, né? Se o professor explicou direito, meu filho, volte. Ei, professor, explica de novo que eu não entendi. E é nesse processo que a gente vai desenvolvendo muito mais aprendizagem e a capacidade de saber se você está aprendendo ou não. Porque não adianta só a gente ficar assinando questão aqui. Se você não faz esse autoexercício, quantas horas eu estou estudando por semana? Quantas questões eu já respondi? E esse assunto que eu já estudei, eu revisei já. A aula do professor é de 3 horas, então estou cansado, não tem como aprender tudo. Então eu vou voltar amanhã para o professor dele, vou revisar. Então é nesse exercício que a gente se vê concursando. É nesse exercício que a gente vai aprendendo o autoconhecimento e o autoteste, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão 10, tá bom? Vamos lá. Questão 10 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olha como é difícil. Cargão, nível alto, você ganhar 10 mil por mês. Se bem que vocês lá, Guadalcanal, não querem salário desse não, porque todo mundo já recebe mais ou menos esse salário, né? Vocês não vão querer receber 10 mil por mês, não, porque 10 mil é uma coisa que vocês não precisam, o povo daí já é muito rico. Às vezes eu digo, cargo alto, 10 mil, o povo só isso, professor. Eu digo, meu filho, pois você está ganhando muito? Você está achando que um concurso que está pagando por mês 10 mil é pouco? Aí meus alunos dizem, não, professor, tem que pensar num cargo de 15. Qual é o concurso, professor, para ganhar 15 mil? Tem que fazer o concurso de analista. Aí são os concursos para ser analista do STF, do STJ,
da AGU, tem realmente concursos que são bem concorridos, mas esse, minha gente, a questão de português, não tem esse professor de vocês aqui que conhece um monte de questão, tem questões de analista que os meninos me mandam para eu ajudar a responder, digo, minha gente, pelo sangue do Cordeiro, eles foram buscar a exceção da exceção da exceção, olha, lá para casa da gota. Mas vamos lá para ver essa, que é num concurso também do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que eu considero essa questão um pouquinho chatinha e difícil. Ela já começa com um conceito para você. Ela quer dar uma de... Essa banca quer dar uma de entendida. Aí ela diz assim, os verbos que a gente chama de verbo de estado, eles são chamados de estado porque eles indicam um estado permanente, um estado transitório, uma mudança de estado, uma aparência de estado e uma continuidade de estado. Aí eu digo assim, ele está doente. Aí eu vou dizer que esse verbo é de estado. Ele permaneceu calado. Não é que ele é sempre calado, ele permaneceu naquele momento. Tá bom? Então tem alguns verbos que a gente chama de verbo de estado. Aí ele diz assim, a frase que mostra um verbo de estado com valor de mudança de estado. O professor, o que é uma mudança de estado? A mudança de estado é alguma coisa que não está falando que vai ficar sempre daquele jeito. É uma coisa que a pessoa era aquilo e vai se tornar outra. Ela era aquilo e ela vai mudar para outra. Por isso a gente chama esse verbo de mudança de estado. Não é que ela só era aquilo, ela vai precisar mudar e se transformar. A gente vai dizer que existem alguns verbos que são verbos de mudança de estado. Aí agora eu vou ler as alternativas e vou procurar qual dessas alternativas tem esse sentido de alguma coisa que vai mudar de estado, sair do estado que está e ir para outro. Letra A. Áreas que antes eram baratas e de fácil acesso. Qual é o verbo aí? Eram. Esse eram está dando a ideia de que vai ser alguma coisa que vai mudar? Não, porque era tá onde, ó? No passado. Então já é uma dica. Se estava no passado, como é que eu estou dizendo que a coisa vai mudar? Letra B. Tornam-se mais caras. Letra C. Habitantes que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos salários. Letra D. Além disso, à medida que as cidades crescem, a grande maioria da população pobre busca por moradias em regiões ainda mais distantes. A pergunta é, onde é que está dando a ideia de que alguma coisa vai acontecer? Quem consegue me dizer uma letra que está dando essa ideia? E aí, minha gente? Vixe, nada, minha gente. Ninguém vai me dizer nada. Vamos lá para a letra A. Eram. Eu posso marcar eram e dizer que é uma mudança de estado, sim ou não? Eram é o quê? Eram é passado. Deixa eu anotar aqui para a gente. Eram. Deixa eu marcar aqui. É passado. E se é passado, não vai mudar mais, porque é passado. Então, vou riscar da minha vida a letra A. Habitantes que sofrem. Sofrem é presente. Se é presente, não está mudando. São trabalhadores. Se são, é presente. Não tem perspectiva de mudar. Então, eu já arrisco, sem medo de ser feliz, a letra C. Além disso, à medida que as cidades crescem, crescer é um verbo de ação. E ele não quer um verbo de ação, ele quer um verbo de estado, de se tornar alguma coisa. Então, não pode ser um verbo de estado. Letra E. A grande maioria da população busque é um verbo de ação, que é
buscar, e ele não quer um verbo de ação, ele quer uma ideia de uma aparência de estado com valor de mudança. Sobra que letra? Letra B. Tornam-se mais caras. Ela não está se tornando, ela tornam-se mais caras. Alguém que fez, mas eu não sei quem é. Então, se eu tenho esse tornam-se, eu tenho um estado de mudança, que é exatamente o que a letra B queria. Tá tranquilo até aqui, minha gente? A Luciane estava em dúvida, né, entre a C e a E? Muito bem. A única coisa que muda é que a E ainda é de ação, que é o buscar. E o único verbo é tornar, permanecer, ser, estar, que vão dar essa ideia de mudança, são esses verbos aí que estão marcados na letra B. Tranquilo até aqui, meu povo? Posso seguir? Pessoal, explique novamente aí a letra B. Tá, vamos lá, Luciane. Quando eu digo assim, ó, a cada ano, foi a Luciane, né? Foi, é. Se eu disser assim, Luciane, para você, a cada ano, as perspectivas é que o preço das coisas torne-se mais caro. O preço das coisas torne-se mais caro. É o preço que está realizando alguma ação ou é uma coisa que está acontecendo, que está mudando? É uma coisa que vai mudar, né, ainda. Exatamente. E o enunciado me pediu exatamente isso, ó. A frase que mostra um verbo de estado com valor de mudança de estado é qual? Então, toda vez que eu digo assim, ó, o concurso, os concursos estão tornando-se mais difíceis. Não é que ele está fazendo uma ação, é porque está mudando. Eu nem sei quem é que está tornando ele mais difícil. Quando eu digo a cada ano os preços tornam-se mais difíceis, eu nem disse quem é que está fazendo o preço ficar. É uma coisa que está mudando. Pegou o lance, Luciene? Entendi. Então é por isso que a gente vai dizer essa ideia de mudança. É uma coisa que está mudando sozinha, que não aparece ninguém fazendo ação. Ah, E entendi. ele faz isso. Aham. Vai mudando com o tempo, mas ninguém aparece, ninguém sabe que está mudando. Exatamente, e só está mudando. Por isso que vai chamar esses verbos de mudança. Tranquilo? Tranquilo. Obrigada. Vamos seguir o baile, então. Chegamos aí na nossa questão 11, estamos já terminando, tá, pessoal? Tenho fé em Deus, que a gente está cansadinho já, mas daqui a pouco a gente finaliza. A questão 11 é mais light, porque as últimas são um pouquinho difíceis, né? Ela é um pouquinho mais fácil. Tem assim, a língua não é de beijar não, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí, às vezes, eu brinco com os meninos, ó, é a língua, não é de beijar não, é a língua que a gente fala. A língua continua sendo forte elemento de discriminação social. Sabia, minha gente, que às vezes a pessoa fala assim, nós vai. Aí, às vezes, a pessoa fala nós vai, não é nem porque ela não conhece a regra de nós vamos, é porque é o jeito dela de falar, ela fala informalmente mesmo, ela sabe que nós vamos, mas, ou às vezes ela não teve acesso à escola, não conhece, mas as pessoas acabam ainda discriminando a pessoa porque ela fala, entre aspas, errado, em desacordo com a norma padrão. Então, esse texto está dizendo que a língua ainda continua sendo um forte elemento de discriminação social, seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso a emprego e aos serviços públicos em geral, serviços de saúde, por exemplo. Aí nós temos aí, chega, meu Deus, o emprego do verbo continua, aí você que é o bom concursando, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, continua, porque se ele falou do continua, a primeira coisa que tem que fazer é marcar. Aí ele diz assim, o emprego do verbo continua permite que se infira, professor, o que é infira? Concluir. O emprego do verbo continua permite que se conclua que não houve mudança na caracterização da língua como forte elemento de discriminação social. O que é que ele está dizendo? Que esse verbo continua permite que se conclua que não houve mudança na maneira como a gente
observa a língua. Verdadeiro ou falso, minha gente? Quando eu digo assim, o Wilkley continua sendo um bom professor, eu vou dizer que ele deixou de ser? Ou ele ainda continua sendo? Continua. Continua. Então, não houve mudança na maneira como ele é professor. De novo, se eu digo assim, o Wilkley continua sendo um bom professor, eu posso dizer que ele deixou de ser? Não, porque não houve mudança. Se eu digo que ele continua, não houve mudança. E é isso que a questão está dizendo. A língua continua sendo forte elemento de discriminação social. Aí a questão diz: o emprego da palavra continua permite que se conclua que não houve mudança na caracterização de como a língua ainda é fator de discriminação social. Resumindo, eu vou até colocar um macetezinho aqui, uma dica. Se é presente, uma coisa continua. Deixa eu puxar a setinha aqui, né? Pra cá. Se uma coisa, o verbo continua, pode-se dizer que não houve. Os concursos batem sempre a tecla com essa palavrinha continua. Que não houve mudança. Vamos para mais um exemplo? Se você diz assim, eita, a Valmirene ligou para a Luciene. Vocês se conhecem, Valmirene e Luciene, ou não? Não lembro dela, Não não. lembra, né? O Mas a nome, Valmirene... Diga, Valmirene. acho que não. Mas vamos dizer que a Valmirene é vizinha da Luciene. Não conheço, Ela... não. Conhece não, né, Luciene? A Valmirene é sua vizinha agora, viu, Luciene? Aí ela vai bater na sua porta. Vocês não tem não, vizinha fofoqueira, né? Mas hoje a Valmirene vai ser uma vizinha fofoqueira. Eu não tenho. Hoje a Valmirene vai ser uma vizinha fofoqueira e a Luciene também vai ser uma vizinha fofoqueira. Não que vocês sejam. Aí a Valmirene vai bater lá na porta da Luciene e vai dizer assim: olha, Luciene, Pedrinho, que mora aqui do outro lado da nossa casa, aqui, ali, ainda continua batendo em Francisca. Tu acredita, Luciene? Eita, mulher otária, só vive apanhando, mulher. Ao invés de botar esse cachorro safado, bebaço, pra fora de casa, Luciene. Esse bebaço, esse cachorro da molesta, ainda continua batendo nela. Aí eu vou dizer que teve mudança, minha gente. Se ele ainda continua, Continua. continua. Não tem houve mudança. E é exatamente o que a questão diz. Por isso que eu vou marcar que é verdadeira. Porque toda vez que eu digo que uma coisa continua, é porque não teve mudança. Por isso que eu vou marcar que é super verdade. Porque não teve mudança. É justamente isso que a questão 11 está pedindo aí para eu analisar. Tá bom? Nossa penúltima questão de hoje é do Ministério Público do Estado de Goiás, concursão também, de milhões, para a gente receber bastante. Diz assim: e há sempre a possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio. Quando alguém liga para você, né? Querendo vender cartão no Nubank, e patrocinando o Nubank, para não falar mais mal de você nas minhas aulas. Quando alguém quer vender um cartão novo para você, um empréstimo, né, ele chega a dizer assim: não, você é um parceiro do banco. Você vai se tornar nosso sócio. Entre para a nossa sociedade. Parece que você vai ser milionário bancário, né? Vai, confia. De repente tá os descontos no salário aí, a gente não sabe nem de que é a quantidade de juros. Bom, mas aí o texto pequenininho. E há sempre a possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio. Existe a presença do verbo vir. Aí onde é que você quer o bom concursando vai fazer? Vai pegar sua boa canetinha e ele disse que existe a presença do verbo vir. Então você vai circular o verbo vir. Tá bom? Assinale a alternativa em que este verbo, o verbo vir, se encontra no futuro
do pretérito. Para quem não assistiu essa aula, vale a pena voltar. E o futuro é uma coisa que eu estou dizendo que iria acontecer no futuro e não aconteceu. Aí eu uso o pretérito, que é o passado. Então, eu uso a palavra como se fosse passado para indicar uma coisa que aconteceria no futuro. Por isso eu chamo de futuro do pretérito. Aconteceria e não aconteceu. Vamos lá ver as alternativas para a gente achar onde é que o verbo vir está no futuro do pretérito. Vamos lá. Letra A. O jovem talentoso vem chegando. E aí? O jovem talentoso vem chegando. Tem alguma coisa aí que envolve futuro do pretérito? Não, né? Já arrisco, sem medo de ser feliz. O lucro virá no fim do ano. Aí você diz, opa, virá no fim do ano. Futuro. E marcar essa. Mas eu posso marcar essa? Não. Não, porque nós aprendemos que virá é futuro, mas é futuro do presente. Virá, uma coisa que eu digo agora que vai acontecer no futuro. Virá. Letra C. O investimento viera, mas perdera-se na burocracia. Não pode ser essa, né? Viera, ele veio. Ele viera, ele veio. Aí é presente, tá? Letra D. O cliente será bem atendido se vier negociar com o banco. E aí? Por que não pode ser essa? Também não. Não pode, porque vier está no futuro do subjuntivo, né? É se ele vier. E aí a gente não quer essa do se vier, a gente quer um que um que viesse no passado para indicar uma coisa que aconteceria no futuro. Letra E. O sucesso viria se ele se esforçasse um pouco mais. Ó, o sucesso viria. Viria no futuro, mas eu usei a palavra no passado. Pegou o lance? Tranquilo até aqui, minha gente? Então eu marco sem medo de ser feliz, letra E. Tranquilinho? E a nossa última questão de hoje, que é a de número 13, diz assim: a frase está escrita corretamente de acordo com a norma padrão. Aí ele está dizendo que já está escrita, para você dizer se é verdadeiro ou falso. A frase está escrita corretamente de acordo com a norma padrão. O autor expressou o desejo que os livros mantessem imagens extensas e páginas em branco. Aí vocês acham que é manter-se? O autor expressou o desejo que os livros mantessem imagens extensas e páginas em branco. Ele queria que os livros mantessem, então deveria ter escrito como? Ó que chique, a gente vai aprender agora. Não é manterem, é como? Não tivessem. Ó que chique. Mantivessem. Mantessem é outra coisa. Então, a gente diz que não está escrito corretamente. Essa questão é falsa. E aí, nós terminamos a nossa apostila de verbos, tá bom? Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nosso curso juntos, pelo menos nessa primeira etapa, eu espero que Lagoa da Canoa me chame para a gente fazer um curso permanente dos próximos 1 ano ou 2. Mas no nosso planejamento para o concurso de Lagoa da Canoa de agora, o nosso curso está, não sei se vocês lembram da primeira aula, está dividido em alguns grupos. Nós vamos estudar morfologia, nós vamos estudar juntos para o concurso de Lagoa da Canoa sintaxe, nós vamos estudar juntos o que todo mundo está esperando, bem ansioso, interpretação de texto. E nós vamos estudar gramática e ortografia. Nós temos 4 blocões para o concurso do Lagoa da Canoa, que é o que geralmente vai cair no edital de vocês. De novo, morfologia, sintaxe, interpretação de texto e gramática e ortografia. São 4 frentes que nós vamos estudar. E é com muita felicidade que eu digo para vocês que nessa aula de hoje nós finalizamos o bloco morfologia.
Nós estudamos ao longo desses 2 mesezinhos, a gente vai fazer já, né, praticamente. Tudo bem que a gente parou em algumas semanas aí específicas, mas a gente terminou o primeiro bloco das 4 etapas do nosso estudo, que foi morfologia. Então, a gente está finalizando hoje o ciclo, que é morfologia, e a partir da próxima aula nós vamos começar a estudar o terror dos concursandos, mas que a gente vai desvendar esse terror e vai fazer ficar fácil com os nossos estudos, que é a sintaxe. Tá bom? Aí eu vou pedir. Oi, Luciene? Essa é a minha segunda aula com o senhor. Vou ter que estudar as classes gramaticais sozinha. Aí o que é que vai acontecer, Luciene? As nossas aulas foram gravadas. Se você começou a assistir depois, aí o que é que eu vou pedir? Que você pegue o link dessas aulas anteriores. Aí, quando você puder, no final de semana, no feriado, à noite, de manhã, à tarde, quando você tiver um horáriozinho livre, você vai rever essas aulas para que você não fique para trás. E qualquer dúvida que você tiver na explicação, não se preocupe que você pode entrar em contato comigo no privado, qualquer um de vocês, na verdade, tá? Pode entrar em contato comigo no privado, pode mandar mensagem no Instagram, como um monte de vocês já fazem, mandam mensagem, a gente vai conversando. Tem galera que me pede slide, tem vocês aí de Lagoa Canoa que me seguem, pedem para eu responder questão, para eu fazer algum comentário. Aí você vai assistindo as aulas, ou qualquer outra pessoa que perdeu, e vai mandando dúvidas, ou vai assistindo para pegar. A partir da próxima aula, na semana que vem, nós estudaremos sintaxe para iniciar o segundo bloco do nosso curso. É o Nando que tem? O Nando tem os links, tá? O meu Instagram é o meu nome. Ele tem. O meu Instagram, Simone, é o meu nome, o Wilcley Macedo. Aparece na telinha aí, eu acho que, quando você me vê na telinha, tem aí, WILCLEY Macedo. Do jeito que você me vendo aí, acho que o meu nome aparece em cima, como Wilcley Macedo, tá? E aí, pessoal, eu vou pedir a Edinaldo para finalizar a aula agora, para que eu não inicie sintaxe e a gente pare para continuar na semana que vem. Então, na próxima apostila, que era o número 6,